Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a gente está aqui em mais um GC Online e é sempre bom receber você para participar com a gente. Como sempre, de costume, né? Está aqui o Anderson, Raíssa, Tairone e o nosso desejo é que seja um tempo precioso, um tempo simples, mas um tempo muito bom de edificação. Como você sabe, a lição de hoje é um tema livre. Nós vamos trabalhar aqui então uma temática na realidade do nosso GC. Você que é líder, o que você deve fazer quando as lições forem livres? Você vai trabalhar uma temática que converse mais com o seu GC, com o seu público, né, com os irmãos que participam do seu GC. Então, sempre que você estiver acompanhando pela agenda e chegar aquele dia, aquela semana em que a lição for livre, aí é o momento em que você tem para trabalhar algo mais pessoal, mais particular, mais dentro da sua realidade enquanto GC, da realidade do seu GC, ok? Eu quero poder orar por você, orar por mim, por nós que estamos aqui. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Deus. Pedimos ao Senhor para que a sua bondade possa estar sobre nós, ó Pai. Nos dê compreensão, nos dê discernimento, nos capacita, Pai, a entender, né, o que vamos conversar aqui e aplicar as nossas vidas, Pai. Que a sua graça, Pai, nos alcance sempre nesse processo, Pai, de edificação, de amadurecimento, para que possamos, ó Pai, alcançar, né, a estatura perfeita ou alcançar a figura melhor do Teu Filho, Pai, nos parecer mais com Jesus. Esse é o nosso desejo. No nome de Jesus mesmo. Amém. Raíssa. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha canção, minha porção e o meu louvor. Declara: se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. E se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, Tu és o meu dono, minha canção, a minha porção e o meu louvor. Aleluia, aleluia.
porção e o meu louvor. Tu és Jesus. Aleluia. Tu és tudo o que precisamos, Rei Jesus. Se tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores no meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Oh, Santo, 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 Jesus, Santo, Santo, Santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Como nós cantamos aqui, a tua alegria é a nossa força. Então, Pai, que a tua força nos revigore, Pai, nos fortaleça, que a tua força nos alcance a cada líder de GC, a cada anfitrião, Pai. Que nós vivamos uma vida à mercê, como quem necessita, depende e espera tão somente do Senhor força, Pai, e vigor. Por favor, Senhor, nos fortaleça, Pai, nessas nossas caminhadas, nesse nosso caminho, na nossa trajetória, Pai, a fim de que possamos viver uma vida, Senhor, que te agrada, uma vida que te exalta, uma vida, Pai, que aponta muito mais para o Senhor do que para as nossas religiões, ó Pai. Portanto, seja Senhor das nossas vidas, seja Senhor do nosso GC, Pai, de cada uma das ovelhas que participam dos nossos GCs, de cada um dos nossos líderes de GCs, os anfitriões. Esse é o nosso desejo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bem, a lição de hoje, o tema é livre, como eu expliquei aqui, né? Pelo menos uma vez por mês nós temos aqui uma temática que é livre. E o intuito, Raíssa, é que o líder naquele dia, naquela semana do GC Livre, do tema livre, ele prepare um estudo, uma conversa, um bate-papo de acordo com a realidade do seu GC. Né? Então, hoje nós aqui, nós vamos falar sobre essa experiência nossa no GC. Nós estamos aqui já há um tempo gravando GC, né, conversando entre a gente também, jogando um pouco para quem está participando com a gente. Mas eu queria então começar explicando, né, e para a gente começar essa nossa conversa, queria começar explicando o que é um GC. Né? O que é um GC? A gente fala tanto de GC. Né? O GC, né, significa Grupo de Crescimento. Qual que é a ideia? É que nós nos reunimos num grupo de pessoas, pode ser em casa, pode ser num período do expediente do nosso trabalho, pode ser na faculdade, pode ser numa praça, pode ser em vários lugares. E o intuito dessa reunião, desse encontro, é para que haja um crescimento mútuo. Então, GC é um grupo que se reúne para crescer. Não é crescer em números de membros, e sim crescer em edificação dos que já fazem parte. Ok? No GC nós temos um líder, temos sim. Quem que ele é? Ele é um facilitador.
Ele é alguém que traz uma revelação ou traz um texto bíblico e nós vamos conversar, dialogar e aprender a partir daquele tema proposto, daquele texto proposto. Por isso é importante que pelo menos uma vez por mês a gente tenha um GC que o tema é livre. Para quê? Para que a gente consiga trabalhar as especificidades do nosso grupo ali. Né? Se eu fosse trabalhar com vocês aqui, eu perguntaria assim, como é que é para você falar para televisão, como é que é para você estar num GC, ou como é que é para você participar de um GC que todo mundo está vendo, como é que você se prepara para isso, ou coisas assim. Vamos começar com perguntas que são mais simples, né? Qual que, o Anderson e Raíssa e Tairone, como é que vocês entendem a importância do GC, como é que é para vocês participar de um GC, como que você começou a participar? Vamos começar então, como que você começou a participar do GC? Então, o GC aqui ou o GC da nossa igreja Vamos mesmo? falar do GC aqui, que aqui é o nosso GC agora. Então, aqui foi o convite, né? Faço parte também do outro GC com o pastor Rafa. E aí foi o convite dele para uma participação. E aí ele falou, não, falar de um tema, queria muito que você participasse. Estava até com essa camisa também. E aí eu participei a primeira vez. E tipo assim, igual ele falou mesmo, sobre a responsabilidade de falar, de sair daquele GC que era de pequenos grupos mesmo, da nossa igreja, da nossa comunidade, e falar para inúmeros grupos agora, né? E aí veio esse pouco desse peso, responsabilidade, mas são temas que a gente acha bem... Acho não, são temas interessantes de edificação. Eu falei assim, poxa, a gente pode compartilhar também essa edificação para outros grupos, porque eu entendo que esse crescimento, ele se vem disso, dessa troca de ideias para uma reflexão. Uma reflexão que se dá na solidão, ela é ineficaz. Então, assim, uma reflexão que se dá no coletivo, ela tem muito mais a acrescentar. Então, tem muitos pontos de vista, tem muita interpretação, até mesmo alguns confrontos que dá antagônicos são para crescimento. Então, assim, eu pensei, não, poxa, vai ser uma experiência interessante, bora lá. Mas foi um desafio, assim, né? Nossa! Poder falar, saber que você está sendo gravado, que tem alguém participando com você de outro lado do mundo, talvez. Não, fora de inúmeros complexos que a gente já vai ter no decorrer da vida, que a gente já vai pegando com bagagem, falar para a galera da televisão, apontar mesmo para a própria câmera que eu estou falando, foi um desafio, falar, tem pessoas ouvindo, então um problema de dicção, enfim, inúmeras coisas que voltou para esse, poxa, o nervosismo em si, né? Agora, participar de um GC também presencialmente, sem ser esse GC aqui, nós temos outros GCs, né? Ajuda muito, por quê? Porque esse tempo nosso aqui se torna um pouco mais normal. Uhum. A gente está falando, é a mesma realidade, tem pessoas aqui, tem um tempo de canção, tem oração. Nós estamos falando entre a gente, só que além de entre a gente aqui, tem outras pessoas que estão participando também. Como é que é para você, como é que foi para você, Raíssa, esse convite? E você já participava de algum GC, de algum grupo de crescimento, né, na comunidade local? Então, Rafa, eu me lembro como se fosse hoje. O pastor Rafa mandou um convite pelo Tairone e falou assim, aí o Tairone virou para mim e falou assim, Vida, então, o pastor Rafa convidou a gente para ir no GC e eu me lembro que uma semana antes eu tinha vindo com ele para fazer companhia e para poder ver como que funcionava, para poder fazer companhia para ele gravar, só que eu não me imaginava gravando, então tô sentada lá, plena, só assistindo aquela gravação. Aí na semana seguinte, o Rafa manda a mensagem pro Tairone e ele me fala, na mesma hora eu parei e falei assim, eu não vou. Falei com a minha mãe, mãe, eu não vou, não adianta pressionar, já avisa pra ele que eu não vou. A minha mãe é maravilhosa, disse, você vai sim, é uma oportunidade e tal. E aí eu vim e assim, foi um desafio muito grande, uma responsabilidade enorme e eu confesso que eu tenho aprendido muito. Tem sido assim uma experiência incrível ao ponto de algumas ministrações eu não conseguir falar. Eu simplesmente ficar admirada pelo tanto que a mensagem tem edificado e acrescentado na minha vida. Como que é bom então, né? Porque tanto o Anderson como você e como eu também, eu vou falar ainda, né? Mas vocês disseram sobre esse desafio. O GC, ele desafia a gente. Primeiro porque às vezes a gente acha que o que a gente tem, o que a gente sabe, é muito pouco para contribuir para alguém, até que a gente se vê dentro de um GC e percebe que tem pessoas ali que não têm um pouco que a gente tem. Uhum. E parece que o meu pouco, mais o pouco do Anderson, é tudo que você precisa. Então, a princípio, eu falo assim, não vou participar, não vou me expor, eu não sei falar, e até que eu percebo que é um ambiente de troca. Todo mundo tem o que levar, todo mundo tem como compartilhar. Como é que é para você, Tairone, participar desse GC, participar também de um GC presencial? Você percebe algum crescimento, modificação na sua vida? Então,
Para mim é uma experiência enorme, né? Eu comecei aqui, tenho uma dificuldade em falar mesmo, expor minha opinião, mas eu consigo absorver o conhecimento e aplicar na minha vida pessoal. E isso é de grande crescimento para mim no meu dia a dia mesmo. Né? Legal. E é engraçado porque, assim, então nós 4 que estamos aqui, para você que está acompanhando esse GC, que o tema é livre hoje com a gente, você vai perceber que nós 4 que estamos aqui, nós quando começamos esse GC especificamente online, nós começamos inseguros. Então isso já mostra para a gente que é o tempo nesse processo de Deus que vai nos aperfeiçoando. Então assim, mas eu não me sinto pronto, eu não me sinto seguro ainda. Talvez eu tenha que ir. Sim. Ok? Desde que a minha motivação seja boa, vai. No princípio eu vou o quê? Eu vou errar muito, não vou saber falar, eu vou gaguejar muito. Eu me recordo a primeira vez que o meu líder pediu para eu partilhar uma reflexão no meu GC, que eu participava, e eu gaguejei, falei, meu Deus do céu, ninguém entendeu nada que eu falei. Eu falei, você sabia que eu não tinha que ter participado? Não, eu tinha que ter participado. Por quê? Porque aquilo me impulsionou a querer aprender um pouco mais. E eu vi também que tinha gente igual a mim, que não sabia também, que estava disposta a aprender. Então, o primeiro ponto então, desse grupo de crescimento é que ele é, de fato, um grupo de crescimento onde cada um de nós vai ser desafiado a crescer, apesar do que a gente pensa que deveria ter. Eu estou pronto? Não, mas a gente está se aperfeiçoando. Correto, Anderson? Eu percebo que nesse crescimento, esse processo, ele é doloroso, né? Ele dói na gente. A Rafael falou da primeira experiência dele compartilhando, e a minha também foi minha experiência compartilhando. A mensagem foi na célula com o Rafa. E eu tenho uma grande admiração por ele até hoje, tenho essa admiração. E quando ele falou assim, Anderson, você vai compartilhar... E sempre que ele pedia, ele não estava na célula, quando ele tinha que faltar. Aí no dia ele falou assim, rapaz, pai, eu vou estar do seu lado. Eu falei assim, pronto, agora deu ruim. E aí, eu passei mal. Mas eu já tinha um costume de estar levando mensagens, reflexões, mas tinha um amigo meu que eu acompanhava em algumas viagens que eu fazia, né? Mas no dia, para pegar no GC, eu passei mal, nervoso. Meu amigo comentou com isso, Anderson, eu viajo com você não fica nervoso, você ministra, às vezes é para milhares de pessoas, você fica de boa. Mas na célula está tenso. E sim, eu percebi esse processo doloroso, mas é um processo que é necessário para esse crescimento, né? É como se fosse nos esticando, para nos alargar, para a gente conseguir fazer coisas maiores e ter mesmo para poder abençoar a mais pessoas, né? E, inclusive, é legal o Anderson citar isso, porque participar de um GC, às vezes com alguém que a gente admira, não tem que ser para a gente um desafio porque a pessoa sabe menos ou sabe mais. Claro que isso com o tempo a gente vai aprendendo. Mas quando o Anderson se expôs a esse desafio, ele saiu, né? E eu também já fiz isso também, a gente saiu debaixo daquela luz de comparação e entendeu que nesse líder falta alguma coisa que eu posso contribuir. Então eu passo a ser alguém que também tem uma importância no GC e o meu ponto de vista é importante. Então assim, quando eu olho agora para o Anderson no meu GC, no GC que a gente participa, eu trago uma reflexão aberta para que ele traga um complemento, aberto para que a Raíssa traga um complemento, a gente consiga assim alcançar um lugar de reflexão melhor. Então é um desafio participar de um GC, mas uma vez que eu aceito esse desafio, eu vou crescer. E aí como é que vocês conseguem falar entre nós aqui, para quem está em casa, por que você acha que é importante participar de um GC? Por que seria importante participar de um grupo onde todos vão crescer juntamente? Primeiramente, eu percebo isso até mesmo como uma forma bíblica, uma forma didática, dessas pequenas reuniões, onde há essa troca de ideia, onde há não somente troca de ideias, mas há essa comunhão, há um poder nessa comunhão, porque não é apenas uma questão... como pode dizer, teórica, não é apenas troca de teorias, mas também troca de dores, onde eu conheço a dor da Raíssa, eu conheço o Rafa, ele conhece a minha, onde eu vou conseguir orar um pelos outros, onde eu vou ter essa comunhão e onde eu vou me fortalecer. Então, assim, andar sozinho é muito complicado. E, às vezes, numa reunião numa igreja grande, num culto grande, você não consegue ser tão assistido, não consegue se sentir assistido ou parte daquilo. Mas no GC, ali, você consegue ter esse sentimento de pertencimento. Eu consigo uma coisa mais próxima, mais intimista, essa sensação e esse convite que tem da igreja e de Cristo para viver nessa fraternidade, nessa casa de irmãos, eu consigo sentir mais na célula, porque eu estou mais perto, né? Tem essa acolhida mais forte. Legal. O GC, então, é esse lugar onde tem relacionamento.
E a partir desse relacionamento, eu deixo de ser alguém invisível, eu deixo de ser alguém anônimo, agora eu recebo um nome. Agora eu estou compartilhando com alguém. E é importante também que nesse GC eu entenda que eu tenho uma importância ali. Ah, mas eu não falo muito bem, eu não sei cantar, eu não sei tocar, mas você tem uma importância ali. De repente você vai ser alguém que vai receber os irmãos que estão chegando para o seu GC, mas você tem uma importância. Olha só o quanto de desafio que a gente vai vivendo e vai percebendo que, que em muitos aspectos a gente não deve olhar para a gente para assumir alguns desafios, porque senão ninguém estaria aqui. Né? Não fala muito bem, outro é tímido, outro não sabe falar em público. Nós estamos aqui por quê? Porque nós acreditamos que nesse partilhar de reflexões aqui, cada um coloca um pouco e a gente fala assim, é isso que Deus está falando, então a gente consegue aplicar às nossas vidas. Raíssa, para você, o quanto que é importante participar de um GC, né? O quanto que isso foi, não somente o quanto que é importante, mas o quanto que foi ou está sendo importante para você participar? Então, na verdade, ao longo desse tempo de caminhada, eu confesso que eu nunca tinha ministrado em uma célula. Então, para mim, chegar aqui e estar ministrando para vocês é um desafio enorme. E ao lado deles, né? Vamos combinar. E aí foi um desafio muito grande. Às vezes eu chegava aqui e falava assim, meu Deus, porque me batia um branco tão grande. Por mais que eu tinha lido antes, me preparado, chegava aqui eu não lembrava nem meu nome, só para ter ideia de como que era. Então, assim, eu aceitei esse desafio e foi aceitando esse desafio que eu vi o propósito de Deus para mim. Porque foi aqui no GC que eu comecei a desenvolver uma parte em mim que eu achava que eu não era capaz de ministrar para pessoas, de expor a minha opinião com clareza. Então, assim, a importância do GC. O GC traz muito crescimento e falando de algo particular, faz a gente se sentir inserido, mais próximo e talvez a gente pensa, poxa, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, mas não, aqui a gente consegue partilhar a nossa opinião e um todo, edificar vidas, fazer um canal de bênçãos para que vidas sejam alcançadas. Acaba então também que o GC ele é um ambiente então de aprendizagem. A gente chega, a gente às vezes não tem uma bagagem muito extensa, a gente só sabe o que é essencial, mas no GC, naquele partilhar, a gente consegue identificar que o que eu sei é necessário, é importante e essa colocação. Né? A Raíssa fala, e imagino o quão desafiador seja para você, porque cantar é um dom que você deve ter nato, você nasceu assim, então é muito mais fácil. Aperfeiçoando, Foi aperfeiçoando. E agora você se vê desafiada, além de cantar, ter que falar. Mas olha só que importante que é, porque agora o que você está cantando toma mais sentido. Verdade. Agora você está mais envolvida com os pensamentos ou com o evangelho de uma forma mais ampla, para poder até mesmo avaliar o que você está cantando. Como é que é essa realidade aqui, ou essas coisas. E para você, Tairone, como é que tem sido essa experiência de participar de um GC? Para você, qual que é a importância de participar de um GC? Então, para mim, uma experiência pessoal no meu GC lá na igreja, né? O GC Metanoia, Erivelton, foi o que eu mais me senti inserido, foi que eu cheguei na igreja, não conhecia ninguém, não me sentia assim, sou mais um membro aqui. E o líder chega em mim e me convida para participar, me convida para sentar com um grupo de pessoas e conversar sobre diversos assuntos. Isso vai trazendo uma comunhão, conhecendo os irmãos, e isso para mim eu tenho aprendido muito. Legal. O GC ele te dá esse senso de, opa, eu sou importante, eu sou importante para essa comunidade. Tairone falou e é uma verdade. Você que participa de uma comunidade, de uma igreja, né? Você precisa participar também de um GC, não como uma obrigação por um peso, mas porque se você quer realmente crescer, quer sentir alguém importante, especial, você quer edificar outras vidas, até mesmo sanar algumas dúvidas, o melhor lugar é o GC. Né? A gente fala muito sobre humanização, sobre como que a gente precisa humanizar uns aos outros, e no GC é muito mais fácil isso. Por quê? Porque a gente tem tato, a gente toca um no outro, dialoga um com o outro. Né? A gente teve esse desafio desse período aí de quarentena, né? Algumas comunidades continuam assim, em que o GC passou a ser por plataformas digitais, mas ainda assim era importante. Olha só que experiência boa. Nós estávamos fazendo o nosso culto transmitido, né, pelo YouTube, e os irmãos estavam sentindo falta de ver o rosto uns dos outros, porque não tinha público, era só o louvor e o pregador. Nós fizemos então ali um culto
por uma plataforma onde cada um podia ligar a sua câmera e poder ver o rosto um do outro. A experiência foi outra, entendeu? Então, o GC, assim como essa experiência, ele te dá essa ideia de proximidade, tô mais perto, né? Eu, por exemplo, eu acredito que eu já falei aqui que eu converti, não foi num GC, né? Um amigo meu me convidou para participar de um GC, na época chamávamos célula ainda, né? E ali eu vi o líder cuidando de um irmão que estava com uma necessidade naquele momento, e aquilo me comoveu muito. Mas como que ele faria isso num lugar onde tem milhares de pessoas? Talvez nem visse. Né? Então o GC também é esse lugar onde as pessoas se importam mais, porque percebem com mais clareza a necessidade, a capacidade. Por exemplo, eu não vou conseguir perceber o que o Anderson precisa num ambiente onde tem milhares de pessoas, mas eu consigo perceber num ambiente onde tem 4 pessoas, onde tem 10 pessoas, entendeu? Até o líder precisa ter essa sensibilidade de perceber que o número de pessoas ideal no GC é a quantidade que eu consigo cuidar, a quantidade que eu consigo chamar pelo nome, a quantidade que eu consigo ligar, que eu consigo visitar. Se um a mais me torna incapaz, eu preciso então multiplicar o meu GC. Ok? Preciso, então, ampliar esse alcance do Evangelho. Né? E aí tem um texto aqui que eu estava lendo um pouco antes sobre os irmãos da comunidade primitiva, da igreja primitiva, sobre a forma como eles se reuniam, como que é bonito o relato da comunhão deles. Diz que eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão, ao partir do pão, e as orações. Lembrando aqui que não tinha igreja prédio como nós vemos. Eles se reuniam nos lares. Então, quando o apóstolo Paulo escreve uma carta, ele fala assim, a igreja de Corinto. Ele está falando a igreja que se reúne nos lares da cidade de Corinto. Né? O quanto que é importante, então, esse pequeno grupo para fortalecimento. Né? O quanto que foi importante para você no seu fortalecimento, observar no Rafa, observar no outro, né? Permitir que observassem em você, até mesmo para a gente exortar um ao outro. Não, o perceber o outro, estar com o outro, ele já é desafiador. Lidar com pessoas diferentes é o maior desafio da humanidade. Eu não falo só do Evangelho, mas da comunidade. O Evangelho vem trazendo essa forma mais harmônica de como você lidar com o outro, né? E, principalmente, quando falar sobre lidar com pessoas, esse crescimento que traz, é você romper essa barreira, da vez, do egoísmo e, principalmente, romper desses anseios pessoais e começar a compreender que você está lidando com pessoas diferentes e que eles também têm petições, têm formas diferentes. Levar uma reflexão ou falar alguma coisa dentro de um GC, você tem que agora não falar a partir da sua experiência. Você vai lembrar da experiência de todo mundo que está ali, que você já ouviu, que você tem ciência das experiências que tem ali de cada um. E você falar, poxa, qualquer reflexão que eu vou trazer, qualquer contexto que eu vou aplicar aqui, tem que estar inserido todos. E como eu vou fazer isso? Eu vejo que é um desafio para quem compartilha mensagem, ou quem traz uma compreensão, uma reflexão, ou quem participa do GC mesmo, porque acaba que o discurso não é monopolizado, não é sobre uma pessoa, mas todo mundo ali acrescenta. Então, é acrescentando a partir do conhecimento do outro. Então, assim, esse eu vejo um grande desafio. E é exatamente por isso que o GC, ele não é um ponto de pregação. Porque se o líder ele usa o GC para poder pregar, é somente um ponto de pregação, talvez ele cresça porque ele está pregando e os demais não cresçam porque não conseguem partilhar também da sua humanidade, do que precisam aprender, dos seus pontos de vista, das suas dúvidas. O GC ele é muito mais um ponto de crescimento mútuo, onde eu, enquanto líder, trago uma reflexão para que todos nós possamos refletir juntos, a fim de que aquele texto que fala que há sabedoria na multidão de conselhos se faça real para a gente. Então, todos nós aqui pensando juntos faz mais sentido. É interessante porque eu estou no grupo de um dos G6 da nossa igreja, em que eu percebo que eles estão ajudando uma família. Então, o GC também ele existe para poder ajudar. Então, assim, se a pessoa não conseguiu ser percebida na igreja porque tem muita gente, e se o nosso GC se juntar, os nossos membros do GC se juntarem e começarmos a ser intencionalmente ter contato com essas pessoas que estão chegando e ver quem elas são, conhecer as suas histórias, o quanto que isso é importante. Como é que você vê isso, Raíssa, do GC como um corpo, como uma célula, vamos pôr uma célula,
que está ali, ela está atuando nesse corpo, que seria a igreja? Eu acho muito interessante e eu vejo que o GC ele consegue ter um alcance maior. Porque eu costumo dizer que ali no momento do culto, no momento da palavra, eu não posso e nem teria coragem de interromper o pastor para fazer uma pergunta, para expor uma opinião ou talvez um questionamento de alguma dúvida que eu tenho. E aqui é um lugar mais reservado, onde eu vou me sentir acolhida e ali eu vou ter uma certa liberdade para me expor, literalmente, sem máscara, expor quem eu sou, expor quais são as minhas dúvidas. E eu vejo que tem um alcance maior, porque ali na hora de expor também as minhas dúvidas, eu vou conseguir expor também as minhas necessidades. E às vezes a sua dúvida é exatamente a dúvida que o irmão do lado Sim. também tinha. Então, quando você expõe ali, e os irmãos, né, juntamente com o líder, eles pensam sobre essa sua dúvida, você pode estar sanando a sua dúvida e de alguém do seu lado. Então, olha só a importância de participar de um GC. Acho que uma coisa muito importante que a gente precisa saber ou fazer é perder esse senso de obrigação. Fica tudo muito pesado, é igual para o dízimo. A gente começar a entender que é benefício para nós ter um grupo onde a gente consiga ser vulnerável, onde a gente consiga fazer perguntas, onde a gente consiga refletir sobre as nossas respostas, é muito melhor. A gente só se torna humano com convívio humano. Então, assim, já que a gente está falando que Cristo nos convidando a ser humano, é na relação, é nesse convívio com os seres humanos que a gente vai se tornando cada vez mais humano, né, Rafa? Isso é sensacional, assim, é um privilégio podermos participar de um GC, porque tudo que a gente quer, a gente não quer um punhado de regras ou um punhado de doutrinas, a gente quer aprender isso na prática, na vivência, a gente quer se sentir parte. E às vezes, para que a pessoa se sinta inserida numa igreja, numa denominação, no corpo, vai levar muito tempo, muito tempo. Mas se ela conseguir chegar nessa comunidade por meio do GC, é muito mais facilitado, porque no GC a gente vai saber o que ela sabe sobre Deus, se ela foi batizada, se ela está bem no casamento, se ela namora. Inclusive, o GC é interessante porque o GC ele acompanha, às vezes, o processo da nossa vida. Assim, a gente no GC, a gente vê pessoas namorando, casando, tendo filhos, pessoas que estavam estudando, depois estavam trabalhando, construindo uma vida, né? Por exemplo, você, Raíssa e Tairone mesmo, quando chegaram no GC, chegaram como um casal de namorados. Agora são noivos, estão planejando o casamento. Então, é muito legal também, por quê? Porque a partir dessa nossa observação do que vocês estão construindo, a gente consegue até mesmo perceber as necessidades, como que a gente consegue ser úteis na vida de vocês, como que a gente consegue abençoar vocês, certo? Traz essa experiência de viver em comunidade mesmo, né? Onde você passa todos os processos com as pessoas. Antes, que outrora era apenas pertencente à figura do pastor, é o pastor que vai na chá de bebê, que vai em velório, que vai em casamento, mas no GC você participa disso também. A comunidade, você participa de todo o processo, né? Você vai em festa de aniversário, de primeiro ano, chá de bebê, vai em velórios, infelizmente. Tipo assim, mas todo o processo da vida você está junto com a pessoa. E como isso é enriquecedor para nós como seres humanos. E o quanto que deve ter sido importante, né, Anderson, nesse tempo de pandemia, em que muitas pessoas perderam seus entes queridos, o quanto que deve ter sido importante ainda que tá num grupo ali do aplicativo e no mínimo receber uma mensagem. Imagina só se a gente não tivesse também esse grupo, que é o nosso GC, para poder alguém ligar, para poder alguém mandar uma mensagem, alguém falar, tô aqui. Quanto que foi importante? A gente vê muito caso, tipo assim, de pedido de oração. Cada vez mais, quando os casos iam aumentando de contágio, a gente via essa intensidade de pedido de oração. E talvez por uma demanda de um só líder não conseguiria suprir, atender todo mundo, e alguém sentiria não assistido, quanto a pessoa já tiver esse sentimento. Mas no GC, a dor dela faz parte de todas as dores. Então, se chegar para nós, a liderança da igreja, ora por tal pessoa, que a gente nunca sabia o nome. Mas como ela participa de um GC, esse GC fez ela ser vista por nós. Então, assim, toda a igreja orava. Eu lembro que a gente orava nos cultos, períodos de cultos online, as pessoas não estavam lá, mas os nomes delas chegavam até nós, porque veio por meio do GC. Olha que privilégio, então, poder participar de um GC, e além da gente conseguir orar por essas pessoas, pelo GC também chegam demandas de necessidades materiais, sabe? Assim, a gente teve, nesses últimos meses, nós distribuímos milhares de cestas básicas. Como que vocês fazem isso? Por onde que sai?
algumas informações de pessoas que precisam vêm por meio do GC. A gente está no grupo ali, alguém fala, olha, eu estou passando por tal necessidade, nós buscamos respostas. Olha só o quanto que é importante e o quanto que é orgânico, é simples, sabe? Parece uma metodologia, mas é muito menos. É como se nós pensássemos numa igreja enorme, agora reduzida em poucas pessoas, que sabem os seus nomes, sabem as suas histórias, conseguem responder as demandas uns dos outros. Se não conseguirem, vão tentar juntos, conseguem consolar. E aí, Raíssa, como é que você vê toda essa movimentação do GC e todos esses benefícios que o GC pode empreender na vida de alguém? É como eu falei, né? O GC, a sua célula, tem um alcance muito maior. E eu acho muito importante isso porque o ser humano ele tem necessidade de falar, tem necessidade de ser ouvido, de ser acompanhado de perto. E isso só é possível através do seu GC. Por mais que a intenção dos pastores, dos líderes que estão à frente é essa, ali no momento do culto, no momento do tempo, não dá para assistir todo mundo, para envolver todo mundo. Então, esse é o momento. Legal que o Anderson faz parte do ensino da igreja, pensar no GC como um ambiente também de ensino. Mas não de um ensino unilateral, onde alguém fala e tudo aquilo é verdade, mas de um ensino onde a gente aprende de forma mútua, a gente aprende dialogando. Como é que o Anderson vê essa questão do GC como um espaço também para ensino? Não, principalmente essa questão prática. O GC ele convida nós a sairmos só da teoria. Às vezes, numa sala de aula, a gente só vai aplicando teoria, contexto histórico, aplicando. Mas o GC, para você conseguir aplicar isso na vida de alguém ou na sua própria vida, e principalmente o exercer os frutos do Espírito, né? Porque a gente fica orando a Deus, Deus, manda paciência, Deus, manda longanimidade, longanimidade, e Deus ele não vai mandar de uma forma mística, de você vai receber como fosse um mantra, enfim. Mas ele vem por meio do ser humano. Deus manda a gente. Manda a gente. Toma a gente. Então, se você quer ter paciência, eu vou te mandar pessoas que são totalmente antagônicas a você, que essa paciência em você, ela vai ser gerada, vai ser aperfeiçoada. Opa. Então, assim, no GC, eu falo que é essa forma prática de ver isso. Você sai apenas do ensino teórico, você sai apenas do Gálatas 5 e começa a ver esse Gálatas 5 presencial, que são o fruto do Espírito, que é aplicado em nós. Poxa, eu tenho que ter paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio. A alegria do Senhor, ela vem por meio também de você fazer esse bem, de estar com o outro. Então, eu vejo esse conhecimento também vindo por meio prático, Rafa. E é engraçado, né? Porque eu como pastor, eu percebo que, e também como líder de GC, eu percebo que quando eu prego do púlpito, é um julgamento, é claro. Quando eu prego do púlpito, a sensação que eu tenho é que as pessoas vão embora, ou uma parte delas, como ouvintes. Mas quando eu reflito, levo uma reflexão no GC, parece que suscita em cada um que está ali essa disposição de viver a prática do Evangelho, entendeu? Então, não são mais ouvintes. Parece que isso acontece porque é mais pessoal. A gente está num GC e quando a gente traz uma reflexão, parece que falou comigo, para mim. Não, no púlpito não foi. No púlpito foi amplo, foi para todo mundo, é subjetivo, não me enquadrei nisso. No GC, no GC tem até informações sobre mim que fazem sentido, quando o líder vai pensar e refletir, ou quando os irmãos do GC vão refletir, cabe às vezes aquele conhecimento de causas e situações que fazem com que, isso aqui é para mim, isso aqui faz sentido para mim. Né? Por quê? Porque ele me conhece. E até os ensinamentos dentro do GC, eles se tornam mais processuais e progressivos, né? Você traz uma mensagem, aí depois você pega essa mensagem, outra semana, você reflete um pouco mais sobre ela, vai explanando, aí traz um outro e fala assim, nossa, conforme a mensagem passada, eu fiquei refletindo essa semana e eu quero trazer tal mensagem. E aí você consegue ver que tem essa escala, vai de forma escala mais progressiva, gradativa, e é esse acompanhamento, e como as pessoas conseguem colocar mais em prática a mensagem do GC do que talvez a mensagem do culto, que se perde por inúmeras informações da semana. Mas do GC, você fala ali, continua nos grupos, continua nas conversas, traz uma forma aplicacional e principalmente esses temas livres que nós temos, que é você fazer uma avaliação do seu GC, ver a necessidade do seu público e você trazer uma mensagem bem específica sobre isso, né? É engraçado porque, às vezes, por exemplo, eu tenho um GC, eu sou líder de um GC que é misto, são homens e mulheres. Por exemplo, numa semana em que o tema for livre, eu posso me separar com a minha esposa, ela vai com as mulheres falar sobre alguma coisa, eu vou com os homens falar sobre outra coisa. Nós podemos pegar o nosso grupo todo e fazer um encontro em tal ambiente e ali, a partir de tal lugar, refletir.
né? Nós podemos pegar uma questão atual e dialogar sobre aquilo. Quanto que é importante, porque também o GC não é uma panelinha, não é uma panelinha. Se for uma panela com a tampa aberta, né? Para quê? Para que mais pessoas possam chegar e ser edificadas também. Então, nesse espaço do GC, o líder traz a reflexão como um facilitador, dialoga com os outros, levanta questões, ele faz perguntas, responde também, ouve os demais irmãos, né? Isso tudo é o processo do GC enquanto um ambiente para ensinar e para aprender, né? Ele também suscita, desperta nos outros e também é despertado para que ele viva essa prática do Evangelho também nas coisas mais simples. É engraçado porque eu percebo que quando eu estou no meu GC, que eu lidero, as pessoas chegaram do trabalho, não deu tempo delas se arrumarem para o GC, então elas são aquilo ali, entendeu? Até de uma forma figurada, não é como no culto, em que a gente se prepara para ir para o culto. No GC a gente está vindo de algum lugar da rotina, da faculdade, e a gente chegou ali, a gente está ali cansado, está com aqueles desafios todos, e interessante. E isso. retira o glamour também do culto, tira toda aquela performance lá dos espetáculos, dos shows que há, né, dos cânticos, enfim. E também traz uma coisa mais pessoal, mais intimista. Agora, uma pergunta para você, Anderson. Como que você pensa, ou como que poderia ser a participação do GC nesse espaço de culto? Lembrando que no culto tem gente que é crente, gente que não é, gente que é conhecida, gente que não é. Como que um GC poderia desenvolver todo esse aspecto intimista que acontece no grupo dentro do espaço do culto, dentro da igreja, do espaço ali total? Quero contar uma experiência pessoal. Quando eu cheguei na minha comunidade agora atual, Lagoinha Savassi, é uma comunidade grande e eu me senti um pouco deslocado. Qualquer pessoa que chega em lugar novo sente esse sentimento de deslocação. E como eu comecei a participar do GC antes de fazer, nesse período que eu cheguei, quando eu ia nas reuniões antes de participar do GC, eu me sentia muito sozinho. Tipo assim, era eu e todo mundo. E quando eu chegava, depois que comecei a participar do GC, eu chegava já procurando a minha comunidade, né? Tipo assim, em meio a tantas pessoas, eu falava assim, poxa, cadê meu GC? Onde eu vou sentar perto das pessoas? Onde eu vou sentir essa acolhida? E foi a partir do GC também que eu conheci as necessidades da igreja. Então, assim, a que área atuar, aonde atuar, quem procurar nesses primeiros momentos, sabe? Então, nesse momento de recepção, ele é muito importante. Então, sim, um dos fatores que o GC é importante na comunidade é esse fator de recepção, que ele vai chegar e vai inserir a pessoa dentro dessa comunidade. E ali ela pode conhecer demais GC, demais outras formas de atuar, enfim. O GC é uma porta de entrada, então. A gente chega pelo GC, conhece ali algumas pessoas, começa uma caminhada com elas, a gente se sente parte. É horrível, gente, você sentar numa igreja e você sentir que ninguém te conhece, mas o GC, ele é esse facilitador para quê? Para que você se sinta conhecido por no mínimo 3 pessoas e que depois você consiga se envolver um pouco mais. E como um GC, ele é de uma igreja, as informações da igreja como necessidade, quando o Anderson chegou, ele chegou e participava de alguns cultos sem GC. Ele entrou no GC, ele começou a perceber as necessidades e falou assim, olha, eu tenho um chamado e um dom para isso, eu posso servir nessa área. E olha só como é que o crescimento é gradativo. Então é importante você que está participando do GC com a gente ter essa capacidade de perceber que, primeiro, todos nós que estamos aqui, a gente não está 100% pronto, a gente está à disposição. É muito menos acerca de estarmos prontos e muito mais o quão dispostos a gente está. A gente está ali naquela caminhada, às vezes aprendendo, às vezes errando também, mas entendendo o quão importante é poder estar no centro da vontade de Deus, como quem fala assim, Senhor, eu não estou pronto. Às vezes também, a gente quer falar para Deus que não está pronto, como o profeta Jeremias, sou só uma criança, e a capacitação vem toda dele. Vai lá, né? Pegue essa lição, fale, conte um pouco da sua experiência. Então você que está participando desse GC com a gente, né? De repente você não é líder de GC, e de repente você não vai ser. Mas de repente você quer liderar, você quer estar à frente de um GC, quer cuidar de um pequeno grupo, de um grupo de crescimento, só que você fica olhando muito para você e não consegue perceber que essa capacitação vem da parte de Deus. Porque, por exemplo, por meio do GC,
eu fiz um seminário, eu estava no GC, eu fiz um seminário, o Anderson chegou, foi despertado para um seminário, no GC a gente quis fazer uma faculdade, o Anderson despertou para a faculdade, eu também, e assim vai. Então é um ambiente que cobra muito menos da gente uma preparação e muito mais uma disposição de estarmos preparados. Agora, é fundamental a participação de um GC. Se você quer um espaço onde você se sinta alguém, onde você se sinta humano, onde você possa partilhar suas reflexões, onde você possa contribuir para a vida de pessoas de forma mais intimista, o GC é o melhor lugar para isso. Eu quero então desafiar você a participar de um GC. E você que tem já uma bagagem ou não tem, e você quer ser líder, eu quero desafiar você então a se jogar nessa realidade que é o liderar, que é ser o facilitador, em nome de Jesus. Vamos cantar aqui uma canção e logo após eu vou orar por você, para que você ame o seu GC e para que você se disponha também a ser parte desse grupo de crescimento. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. De tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Amém, amém. Bem, o nosso desejo é que você conheça a Jesus. Assim como a Bíblia fala que a vontade de Deus é que todo ser humano chegue ao pleno conhecimento da verdade. O GC é um ambiente onde a gente vai dialogar sobre essa verdade, crescermos juntos em torno dessa verdade, servirmos uns aos outros e equipar a Igreja de Jesus para o cumprimento da missão, que é pregar o Evangelho a todas as nações. Que Deus te abençoe. Semana que vem nós nos encontramos aqui novamente. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força.